Boa tarde, parceiros! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos ver quem já está chegando aqui hoje nos comentários. O Félix, seja muito bem-vindo, Félix. Boa tarde. E aí, galera, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Véspera de feriado agora, né? Dia do Trabalhador, nosso dia amanhã. Qual que é a programação agora? Viajar com a família? Trabalhar mais? Tem uma galera que vai tocar direto. Eu consegui um feriadinho agora. Pegar aí o dia do trabalhador, descansar um pouco, né? Ficar um pouco com a família. Até que a galera vai entrando, pegando uma água, um café ali para iniciar nossa live, né? Vamos aguardar um momentinho. Então, até que todo mundo entre, a gente logo inicia, tá? Essa então é a última live desse mês, né? Hoje é o último dia também, finaleira, tem a galera fazendo fechamento, o pessoal de vendas terminando de bater a meta também, então os preparativos aí para o início de maio também. Vamos ver o Jonas. Seja muito bem-vindo, Jonas. Boa tarde. Então, pessoal, só um detalhe, né? O tema de hoje, acho que vocês já devem ter lido ali embaixo no título, né? Aproveitando um pouco o gancho, ele é um pouco mais curto hoje, justamente por conta da programação e por acabar não se enquadrando junto nos outros temas, tá? Eu tive que fazer esse tema separado porque tem algumas coisas importantes, mas não era algo que eu conseguia juntar no ZWeb com outro tema, sabe? Ou era só esse módulo, ou era é, ou nada, sabe? Porque se eu juntar com outro tema, ou fica muito comprido nossa live, ou fica muito curto. Então eu tive que fazer separadinho, tá? Então, aproveitando, para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Adnan, sou aqui do setor de treinamento. Já tivemos outras lives, tá? A gente seguiu o do ZWeb, tá? O encontro técnico do ZWeb, a gente seguiu um cronograma. Então, desde como instalar o sistema até hoje, na parte de cadastro de funcionários. A gente ainda tem alguns outros módulos para passar. A gente tem a parte offline ainda para passar, temos a parte de integrações, e aí logo depois também tem umas outras questões nas configurações que ainda preciso mostrar para vocês. Mas isso é nas próximas lives, ainda vou soltar os temas, tá? Logo já vai cair no canal de vocês ali do mês de maio, então já está programado ali a programação do mês que vem, então vai ter tanto o Clip Pro quanto o ZWeb para quem acompanha. E aproveitando, né? Para quem já é de casa, tem aqui embaixo o botão de gostei. Para quem é a primeira vez, eu considero segurar ainda a mão no joinha, porque eu prefiro que você assista a nossa live primeiro, tá? Entenda o que eu estou falando aqui, aí depois, se te agregar algum valor, aí sim eu estarei considerando o teu gostei. Vamos ver quem mais está aqui no chat. O João, o Isaías. Seja muito bem-vindo. O áudio tá bom ali, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquila a imagem? Tô bonito? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui para vocês conseguirem ver, então, um pouco mais sobre. Deixa eu só colocar aqui meu rosto também. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Tá tranquilo? Perfeito. Então, pessoal, como é que funciona aqui o módulo de como é que funciona aqui o módulo então de cadastro de funcionários, tá? A gente tem aqui a tela inicial dele, então hoje eu estou numa conta aqui chamada Devs, é uma conta que eu utilizo hoje para teste para apresentar a nossa live, tá? E sempre a parte de cadastro de funcionários sempre vai ter a questão de vendedores,
técnicos, essa galera toda, porque tem gente que trabalha com comissão, trabalha com ordem de serviço e precisa ter, né, cadastrado aqui no sistema para poder estar realizando essa configuração, tá? E onde é que a gente faz para cadastrar eles aqui no sistema? Aqui em cima, no canto direito superior, a gente tem aqui então as configurações e vai ter aqui usuários, tá? Usuários. Opa, deixa eu entrar numa outra conta aqui, rapidinho. Devs. Vamos vir aqui, usuários. Perfeito. Usuários. Aqui vai ter todos os vendedores, todos os meus usuários do sistema, tá? Aqui na direita em cima, então, a gente pode cadastrar um novo usuário. Hoje a gente vai cadastrar 2 usuários, porque tem 2 casos, tá? Tem o caso, a gente vai colocar aqui, então, hoje o nosso amigo Igor Jorge vai participar aqui conosco, tá? Ele vai criar a senha para nós aqui. Só pegar o e-mail aqui, rapidinho. Vou criar o Igor aqui como um usuário. Eu vou colocar o e-mail da pessoa que ela vai utilizar para acessar, tá? Então, lembrando que o ZWeb ele é todo através do e-mail, então através dele você consegue fazer esse cadastro. Você consegue colocar uma imagem, né? Colocar uma imagem do rosto. Comissão, se ele for vendedor, né? Comissões de vendas à vista, vendas a prazo, vendas no cartão e também para serviços, caso for um técnico. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, venda à vista. Venda à vista ele vai ganhar 5% de comissão. A prazo ele acaba ganhando 4,5%, vendas no cartão 4,5% e para serviços ele ganha 10%, porque ele é técnico também. Permissões, aqui eu vou liberar quais módulos ele vai poder acessar. Então a gente pode priorizar para qual módulo que ele vai estar, então, podendo acessar, tá? E aqui a gente pode colocar a permissão total, caso for fazer tudo, né, no todo, ou só liberar, por exemplo, ele só vai fazer venda. Beleza, eu não quero que ele acesse meu financeiro. Eu venho aqui, desativo o financeiro e ele não consegue acessar, tá? Eu vou salvar aqui e a partir daqui ele já vai cair no e-mail. Isso é para casos aonde o cliente, esse e-mail não tem vínculo com nenhuma conta, tá? Esse é um vínculo novo. O que acontece também casos, vamos supor que eu tenho o e-mail da matriz e da filial, né? Então, eu gostaria aquele e-mail da matriz acessasse também a conta da filial, para mim não ficar deslogando a conta, por exemplo. Como é que funciona aqui? Lembrando que essa conta, se você utilizar esse e-mail para o Clip 360, ele acaba não deixando vincular. Então, tem que ser um e-mail diferente, caso você tiver esse sistema, tá? Se não tiver, beleza. Mas eu tenho 2 ZWebs. Eu tenho um ZWeb para a minha matriz e a da filial. O e-mail da matriz eu posso vincular na filial. Então, vou fazer esse processo de cadastro aqui também. Vou colocar aqui, eu tenho uma conta já do Adnan, tá? Vou colocar aqui adnan.marp, né? Meu e-mail. Essa conta aqui já está vinculada em uma outra conta, que essa aqui vamos supor que seria a minha matriz. E essa conta que a gente está acessando aqui hoje é a filial, tá? Posso colocar imagem, comissões também, vou colocar a mesma coisa que a gente definiu ali, 4,5, 4,5 e 10% de comissão. Permissões eu vou liberar total. Vocês já vão entender como é que vai funcionar. Quando ele, de fato, ele já fala que já tem uma conta com esse e-mail, ele mesmo diz aqui em cima, já existe uma conta Zucchetti vinculada ao e-mail informado. Para conseguir vincular, digite a senha dela, tá? Senha original. Então, vamos colocar aqui a senha que eu cadastrei lá. Mas e aí? Vocês viram que não apareceu em nenhum momento uma opção para mim criar uma senha? Porque esse link ele vai ser redirecionado direto lá no e-mail. Vai cair no e-mail de vocês, tá? E vai cair no e-mail de vocês um link para você poder criar uma senha, tá? Eu tenho um exemplo aqui de link. Eu vou adicionar uma outra conta aqui para poder mostrar para vocês, tá? Vou colocar aqui Adnan2. Eu tenho uma outra conta aqui de um Gmail que eu vou mostrar para vocês como é que cria. Eu vou acessar aqui meu Gmail com vocês. Ó, eu vou vir aqui nele, na minha conta. Ele vai vir aqui, ó. Vai cair aqui para nós Zucchetti Sistemas. Aí vai ter esse aqui, ó. Olá, Dinan2, tudo bem? Estamos muito felizes por você escolher o ZWeb. Obrigado pela confiança. Desejamos que sua experiência, né? Aí pode clicar aqui em Acesse o Sistema.
Clicando nesse link, ele vai, então, já redirecionar para essa página, tá? Para essa página aqui, para você poder criar a senha. Criada a senha, você pode já confirmar aqui e ele vai pedir já vai cair naquela tela de login aqui. Eu vou sair aqui e ela já vai redirecionar aqui para a tela de login. Então, o Jorge me confirmou aqui, o Igor, no caso, me confirmou aqui que já criou a senha dele. Ele foi lá, ele está me passando aqui a senha e ele já vamos acessar a conta dele. Então, esse aqui é um funcionário, tá? Isso aqui é a conta do meu funcionário. Ele vai ter os mesmos acessos que a gente definiu lá nas permissões, tá? Os mesmos acessos. Porém, a única coisa que ele não vai ter acesso é justamente a parte de usuários, tá? A única pessoa que vai ter acesso à parte de usuários é a conta administradora. Se ele mesmo quiser também depois vir no perfil dele e colocar uma imagem, tranquilo, tá? Pode acessar ali, colocar uma imagem e já está tranquilo. Então aqui ele vai conseguir, então, depois fazer as vendas, os orçamentos, já vamos entrar nessa parte, e manipular aqui o sistema. Se ele tiver alguma parte do cadastro dele que não tiver liberado, por exemplo, vamos desativar financeiro e os documentos, vamos deixar só o fiscal com ele. Vamos sair, vamos voltar lá naquela conta principal, que é a conta da filial, né? Que a gente está usando de exemplo. Vou vir aqui nos usuários, eu vou vir na conta do Igor, vir nas permissões, eu vou desativar o financeiro, documentos, e no fiscal eu vou deixar liberado somente a nota de compra e o cupom e a nota. Cupom e a nota fiscal. Integrações ele também não vai usar. Beleza. E relatórios também, eu não quero que ele veja meus relatórios. Beleza. Fazendo isso, eu vou acessar a conta do Igor agora de novo. Vou sair aqui da minha conta. Vou entrar aqui de novo. Deixa eu só pegar a conta aqui de novo, que ele me passou. Vou só copiar aqui, colocar a senha. Pode ver que o sistema, o sistema aqui, pode ver que sumiu metade das coisas, porque justamente eu liberei somente o que ele vai acessar. Lembrando, ou você desativa o módulo, ou por exemplo, lá tinha MDFE, ou você desativa o MDFE inteiro, ou você deixa ele ativado. Uma dúvida que pode gerar agora para vocês por exemplo, eu gostaria que o meu cliente pudesse acessar o estoque, mas não pudesse alterar o produto. Isso ainda no ZWeb a gente não tem. Ou você desativa o estoque, ou você não ativa, ou você deixa ele ativo, tá? Não tem como fazer esse meio termo, tipo metade do acesso. Pode ver que o financeiro eu desativei, até a parte de receitas aqui já não aparece mais, ó. Então, se vocês observar, ó, o usuário sem permissão. Justamente porque ele só vai fazer as vendas. Ele vai ser a parte de vendas e parte de cadastro, por exemplo, tá? Agora vamos para o segundo caso, que é justamente a conta do Adnan, que essa aqui é a matriz, seria a conta do e-mail da matriz, e a da matriz, através dela eu consigo acessar a filial também, que a filial é aquela conta dev1 que a gente estava acessado antes. Quando a gente mandar acessar, olha o que acontece aqui. Tem duas contas, se vocês observar aqui no lado. Ó, a de cima é a matriz, a minha matriz, e a de baixo é a minha filial. Então eu posso selecionar qual conta eu quero acessar. Se eu quiser acessar a minha matriz, eu clico nela, ele vai redirecionar para a minha matriz. Beleza, vou fazer as vendas, vou usar aqui o estoque, fazer tudo certinho, mexendo nos meus relatórios. Agora eu gostaria de consultar, entrar no sistema da filial sem precisar sair de conta. Vou vir aqui nas configurações, dados da empresa e vou vir na minha filial. Clicando aqui, ele vai automaticamente redirecionar a minha conta para a filial, sem eu precisar sair da minha conta Adnan. Tá? Pode ver que ele já redirecionou, pode ver que até os números estão diferentes. Então, dessa forma ele funciona para quem trabalha com matriz e filial e aí gostaria de gerenciar as duas. Então, lembrando que sempre aquele e-mail, ele nunca pode ser administrador de duas contas. Ele pode ser de uma e ser utilizado nas filiais, ou você pode utilizar ele somente como usuários, tá? Não como ADM. O ADM é apenas para uma conta, esse teu e-mail, tá? Isso é um detalhe bem importante. Agora, como é que funciona as configurações no sistema, tá? Vamos voltar nas no dev1 aqui. Como é que funciona a parte de comissionamento? Como é que funciona? Onde é que eu ativo isso, tá? Então, como é que funciona? É que a gente vai marcar essas configurações aqui. Até uma pergunta já aproveitando o gancho do Jonas.
Nesse caso, o ZWeb ele tem multiempresa, não seria exatamente um multiempresa, porque o intuito geralmente do multiempresa é você poder ver o estoque ao mesmo tempo. Acontece muito, tipo, por exemplo, tem outros sistemas que, por exemplo, quando você entra no produto no estoque, você consegue ver a quantidade da empresa 1 e da empresa 2. Aqui não, aqui você tem que sair da conta da empresa 1 e entrar na conta da empresa 2. Então são coisas distintas. É um acesso rápido para outra conta, tá? Para outra empresa. Então é como se você fosse um usuário qualquer, sem precisar deslogar dele para entrar em outra conta, tá? Não é que você vai conseguir ver encaixar as duas informações, tipo, entrelaçar elas, fazer correlacionar, no caso. Isso você não consegue ainda, tá? Não tem esse multiempresa no sistema. É só um detalhe que eu preciso deixar, tá? Pra vocês entenderem. A questão das configurações no sistema que a gente tem que fazer, a gente tem aqui em documentos, configurações, uma opção no venda gerencial, por exemplo, para quem for emitir venda gerencial, permitir seleção do vendedor, tá? Porque se eu deixar desmarcado isso aqui, ele vem desmarcado por padrão. Se eu deixar desmarcado, ele sempre vai colocar o vendedor que está logado. Então, o usuário que está logado. Nunca o que eu quiser selecionar. Então, marcando isso aqui, ele deixa, tá? A parte dos DAVs também, nas configurações dos DAVs, que é o pedido e o orçamento de venda, permitir seleção de vendedor, pedido e orçamento, tá aqui. Tá bom? Nas configurações também, dá para marcar para você poder selecionar. E também nos fiscal, configurações, notas fiscais, fiscal, configurações, notas fiscais, só repetindo, para quem não pegou. Na parte da NFE, também temos aqui permitir seleção do vendedor. Então, também tem que marcar aqui. E aqui também, no PDV do NFC, também, mesma coisa, permitir seleção do vendedor. É importante que vocês acessem esses módulos e marca isso para justamente você, quando for fazer uma venda, poder selecionar o vendedor que você quer. Tá? Então, como é que funciona aqui? Eu vou abrir aqui um pedido de venda, só para poder demonstrar aqui para vocês. Então, cadastrar pedido de venda, vou colocar aqui um cliente qualquer, item, vou lançar qualquer item, deixa eu ver, produto 1, vou lançar aqui um produto. E aqui embaixo, então, em informações adicionais, tá? Do pedido de, perdão, da forma de pagamento, na forma de pagamento aqui, no pedido de venda, vai ter aqui nosso vendedor. O vendedor vai ser o Adnan. Tá? Aí lançado, ele diz para qual usuário está lançado, então o usuário chamado devs e o vendedor Adnan. No pedido de venda na forma de pagamento. No orçamento, onde é que a gente coloca o vendedor? No orçamento, a gente tem. Deixa eu só lançar um produto aqui. No orçamento, nas informações adicionais, temos o nosso vendedor, também que a gente pode selecionar ele aqui. Tá bom? Vocês estão percebendo que tem um detalhe aqui nele que ele não está aparecendo o Igor? Vocês já perceberam que não está aparecendo o Igor? Para você conseguir fazer aparecer ele aqui também, a gente precisa vir no fiscal ou nas configurações em documentos, tanto faz, tá? Em configurações, em documentos e caixas. E vir aqui em caixas, tá? Em caixas, e tá adicionando um caixa para o nosso amigo Igor. O Igor aqui, então, eu vou estar adicionando ele aqui a um caixa para ele também, porque daí sim, de fato, ele vai começar a constar na listagem ali, nas informações, tá? Aí aqui ele vai começar já a constar. Beleza? Um detalhe também importante ele consta também se o módulo dele estiver bloqueado. Lembra que a gente bloqueou do Igor? A partir de documentos? A partir de documentos a gente bloqueou do Igor documentos e o financeiro. Então por isso que ele não aparece aqui, tá? O que ele não aparecia antes é no NFC. É um adendo ali que eu tenho que passar para vocês no NFC e no venda gerencial, que é no caso mais a parte de caixa, para ele poder abrir o sistema, tá? Então, se você tentar abrir aqui o sistema com os devs, não tem nenhum problema. Você abrir uma venda gerencial, abrir um NFC, na parte de dados adicionais, também temos a parte do vendedor, para você poder selecionar o Igor aqui, tá? Mas é porque ele já fica ali com a comissão, né? Vamos supor que o Igor tem a comissão dele para ganhar nessa venda,
Existe a possibilidade de você já importar o pedido de venda e ele já trazer essa informação direto, que daí aqui embaixo fica com o operador, que é o que está conectado na conta agora, a conta dev, e o vendedor Igor. Aí depois, já vamos entrar nessa parte de relatório, tá? Aí depois de ter informado esse vendedor aqui, você finaliza a nota e a comissão, né, que a gente colocou lá 5%, por exemplo, fica registrado, tá? Outra questão, até vamos entrar na conta do Igor agora, vamos sair aqui da conta, vamos entrar na do Igor. Deixa eu colocar a conta aqui. Vamos fazer uma venda ali com o usuário dele, tá? Vamos abrir aqui no NFC. Quando a gente for puxar direto, ó, ele vai pedir abrir caixa, tá vendo? Se a gente não tivesse criado aquele caixa, olha a mensagem que iria dar. Eu vou voltar na conta lá, nos devs, eu vou deletar aquele caixa. Voltar aqui nas configurações, fiscal, configurações, documentos, caixa. Eu vou tirar essa conta aqui dele. Ó, removi. Agora vamos lá no Igor. Eu vou tentar fazer uma venda com a conta dele. Olha o que vai acontecer. Fiscal, NFC, cadastrar NFC. Ele fala, nenhum caixa cadastrado. Então, lembrando, sempre tem que cadastrar esse caixa para a pessoa poder utilizar o PDV também, tá bom? Isso tanto no cadastrar NFC quanto no PDV, tá bom? Aqui tem o PDV, né, que abre na tela cheia, pode ver o que acontece. Ele fala que não encontra a página justamente por essa falta de cadastrar o caixa. Então, é um detalhe bem importante quando você estiver vendedor. Voltando então para a conta dos devs, aqui na parte de NFC, hoje, pelo menos no PDV, né? No PDV a gente tem as teclas de atalho, mas no caso, se for informar vendedor diferente da vez, aqui na parte de atalhos, a gente tem aqui a opção informar vendedor. Você tem que entrar ali em cima para poder trocar, tá? Isso é um detalhe importante. Você tem que entrar ali em cima para poder informar. Aqui em cima, tá vendo? Não sei se vocês já utilizaram o PDV alguma vez, mas aqui em cima nos tracinhos, tá? Tanto no venda gerencial quanto no NFC, você tem que vir aqui e clicar em informar vendedor. Aí ele abre a lista para você poder trocar. Vamos colocar aqui o Igor. Aí ele já altera aqui embaixo. Aí depois sai a comissão. Outro detalhe também, em documentos, ordem de serviço. A gente vai abrir uma nova ordem. Tem a questão dos técnicos, né? Porque hoje em dia pode ser que ele não seja um vendedor, mas ele seja um técnico e o técnico ganha comissão em cima disso. Lembra que a gente deixou sob serviço a comissão lá? Então, na parte de informações adicionais aqui da ordem de serviço, também é a mesma coisa. Você pode colocar aqui o técnico na aba de vendedor, no caso aqui no vendedor, para ele poder receber essa comissão, caso ele ganhe a comissão sobre o equipamento consertado. Tem situações que realmente acontece. Você contrata um técnico e comissiona ele pela quantidade de equipamentos que ele arruma. Tá? Ou no caso de mecânica, né? Quantidade de carros que ele arruma. Então, existe essa técnica aqui também. Tem aqui tranquilo como informar um vendedor numa venda, numa ordem de serviço, num cupom. Tá tranquilo para vocês? Vocês conseguiram compreender? Questão de configurações, o que tem que marcar no sistema? Tá tranquilo? Vocês conseguem me confirmar aí no chat? Que eu já vou partir daí para a parte de relatórios. Perfeito. O que tem de relatório no sistema hoje? Para a gente saber sobre os vendedores, né? A gente tem o primeiro de todos, para quem geralmente é gestor, ou né, supervisor, administrador, é o relatório de auditoria. Essa parte, a gente tem a questão dos relatórios aqui nas configurações, os relatórios de auditoria. Esse relatório de auditoria aqui, o que ele vai ter informações nele? Toda e qualquer alteração no período que eu quiser, por exemplo, vou colocar aqui mês de março, para ver quem que mexeu. Deixa eu só tirar a tela cheia. Ele vai mostrar tudo que foi feito de auditoria no sistema.
Então, você consegue ver o usuário que estava conectado e o que ele fez, que cada usuário fez. Então, de hora a hora, minuto por minuto, ele vai ter tudo aqui, ó, novo registro, novo registro, novo registro, novo registro, fez o pagamento de uma ali. Então, cada conta, de todas as contas, vai mostrar aqui, tá? Aqui no caso aqui, essa conta do Dev1 foi usado bastante, então, conforme vai tendo os usuários ali utilizando, ele vai incrementando aqui no nosso relatório. Esse é o primeiro relatório, a auditoria, que tem a ver com usuários. O segundo é na parte do fiscal, relatórios. Na parte de tem o relatório de vendas, tá? Esse relatório, só confirmar aqui rapidinho, aqui tem o relatório de comissões também por vendedor, perdão, o relatório de comissões por vendedor também, que a gente precisa saber quanto que cada vendedor vendeu, né? Então, financeiro, relatórios, descendo aqui um pouquinho, temos aqui comissões. Esse é o comissões de venda. Você pode colocar o período ali que vendeu. Vou colocar aqui o mês inteiro. Aí eu posso ver também, eu vou gerar aqui então, pode ser por comissão no que tinha no cadastro, ou eu mesmo posso definir quanto que vai ser de comissão, 6%, por exemplo. Posso mudar aqui. Mas eu vou colocar como comissão, eu vou deixar só como comissão, porque é o que está lá no cadastro, tá? O formato do relatório, se eu quero em PDF ou HTML, o que modelo que eu quero que traga na tela, tudo que é tipo de modelo do sistema, só nota, só cupom, só pedido de venda, fica a teu critério, tá? Eu vou trazer de tudo e você pode trazer o relatório só de um vendedor em específico, que às vezes eu quero tirar só o dele, sabe? Então aqui eu vou trazer de tudo para vocês verem como é que fica. Então aqui, Matheus não vendeu, então esse mês não tem comissão para receber. Giovanni fez uma venda, uma ordem de serviço, perdão, não teve comissão, porque no cadastro, no usuário dele, no Giovanni, ele não ganha comissão. O Devs, a conta chamada Devs, teve várias vendas gerenciais, várias notas, tem bastante coisa aqui. Ordem de serviço também, várias ordens. E aqui embaixo ele dá o total de comissão. Um detalhe também interessante que eu acho importante vocês identificar, pode ver que esse aqui está R$ 150. E o outro, né? O outro item ele não tem essa informação de comissão. Por que esse aqui está zerado e esse aqui tem 150? Lembra que a gente definiu a comissão no cadastro do funcionário? Existe, já vou entrar para vocês mostrar, existe a comissão no cadastro daquele produto em específico. Então, se a gente abrir a ordem de serviço 40 e ver qual é o item dela, ou o serviço, existe um comissionamento lá dentro, somente para aquele produto ou para aquele serviço. Tá? Então, aqui embaixo, lá embaixo, ele vai ter daí dos outros também, o Adnan não vendeu, o Matheus não vendeu, o Igor também foi um usuário que a gente criou hoje, então ele vai, conforme você for vendendo, ele vai comissionando. Tá? E aonde que a gente coloca essa comissão no produto? Posso vir aqui em cadastros, estoque, produtos. Vamos abrir um produto qualquer aqui, só para a gente pegar de exemplo. Vamos descer aqui. Vamos vir na aba comissão, aqui embaixo. Você pode habilitar, então, cálculo de comissão e colocar a própria comissão desse item que a gente está vendendo aqui. Tá? Isso aqui é um triptofano. Isso aqui é para quem geralmente tem, acho que se não me engano, para quem acho que tem problema com um pouco mais de ansiedade, acho que se não me engano. E daí toda vez que eu vender o triptofano, vai ter a comissão específica dele. Quem vender triptofano vai ter 10% de comissão independente da forma de pagamento. Então eu posso definir aqui também. Ou lá no cadastro do funcionário, que aí sim, de fato, vai priorizar lá, tá? Que é a comissão de lá. Beleza? Isso a gente está falando do produto. Mas e do serviço? O serviço hoje, a gente, se for ver uma troca de pneu aqui que a gente tem cadastrado, também tem para aquele serviço. E quem que é o responsável técnico? Porque às vezes a gente precisa cadastrar no sistema a ordem de serviço e é mão de obra do técnico Adnan, por exemplo.
eu posso cadastrar aqui mão de obra Adnan, mão de obra Igor, mão de obra Jonas, mão de obra Félix. Posso ir cadastrando e dando o técnico responsável para aquela pessoa toda vez que eu colocar esse serviço na ordem de serviço, tá? Acaba ficando separado. Tem gente que só cadastra uma única mão de obra e joga lá no vendedor na ordem de serviço. Só que daí fica um pouco mais espalhado. Então, eu acho interessante, pelo menos eu me adaptei assim, e colocar no serviço, o próprio nome do serviço, mão de obra Adnan, por exemplo. No próprio cadastro do serviço, para saber que eu deixei o técnico Adnan aqui. Tá? Daí depois no relatório de comissionamento, que é o que a gente vai entrar agora na parte de ordem de serviço, fica mais fácil de entender. É mais fácil também de compreender como é que ficou o relatório. E falando em serviço, a gente vai vir em documentos, relatórios, e vamos descer aqui um pouquinho e vamos em. Tem relatório de OS, que fala um pouquinho sobre isso, por técnico. Tem essa questão também do técnico que eu comentei, deixar lá na ordem de serviço, de você poder informar. E também aqui embaixo tem aqui, ó, por produtos e serviços, posso colocar manualmente. E também tem esse relatório de comissões. Vamos gerar esse primeiro de relatório de OS, para vocês darem uma olhada para ver como é que ficou. Eu vou puxar uma data um pouco maior para ter bastante informação para vocês conseguirem ver. Fica um pouquinho mais claro. Eu vou deixar por técnico mesmo, vou colocar para produto 5% e para serviço 10%. Vou gerar aqui para vocês. Ele vai gerar aqui, ó, Giovanni. Giovanni não teve nada de comissão nem de produto nem de serviço. Infelizmente não teve nenhuma ordem no nome dele. Os devs teve várias ordens. Então, comissionando, aqui temos o total da ordem, a comissão, então, é 5% e 10%, tá? Aqui embaixo depois ele te dá o total e o valor de comissão, tá bom? A questão aqui daí seria os 5% e aqui os 10% de comissão. Esse é o primeiro relatório, que é, no caso, os únicos 2 técnicos que tiveram ordem de serviço no nome nesse período. Mas vamos gerar o de comissão aqui, agora o outro, aqui dentro mesmo de documentos, em relatórios. Vamos gerar aqui um período maior. Colocar aqui até o final desse mês. Eu vou deixar o mesmo, pode ver que é muito semelhante àquele outro relatório que a gente acabou de gerar. Se vocês perceberem, porque acontece o seguinte, esse relatório ele está tanto dentro de fiscal quanto dentro de documentos. Então, tanto dentro de financeiro quanto documentos, perdão. Financeiro e documentos. Tem o mesmo relatório, que é o relatório de comissões, tá bom? Relatório de comissões. Por último, agora para a gente poder chegar, tem até esse relatório aqui relacionado ao resumo, para quem gostaria de depois de ver de venda, a questão das vendas do mês. Porém, se você olhar um pouco mais a fundo, esse aqui, muita gente acaba ficando na dúvida, sempre lá embaixo no relatório ele tem as informações, mas ele não dá os vendedores. Que esse aqui eu acho que é um dos principais relatórios que o pessoal geralmente utiliza para ver quanto deu de venda mesmo no mês, tá? Aqui ele não mostra os comissionamentos. Então, é específico só aqueles relatórios de comissão. Acontece muito do pessoal tentar gerar esse e achar que foi de fato, né, comissionado. A não ser que, assim, se você observar aqui, ele diz quem vendeu, tá? A comissão. Aqui tá aqui tem, no caso aqui, ele diz quem foi o vendedor. Tem gente que gosta de pegar esse relatório e exportar para Excel. Aí depois faz lá suas tabelas, seus filtros e monta o seu próprio dashboard de comissão dos funcionários, tá? Isso aqui é possível também, fica ao teu critério, tá? Se você quer fazer dessa forma ou quiser já utilizar os relatórios prontos de comissão. Então, alguma dúvida, pessoal? A parte de cadastrar funcionário, a questão do funcionário matriz filial e a parte de comissionamento na nota, ficou alguma dúvida? O assunto de hoje era um pouquinho mais curto, mas era importante eu repassar aqui para vocês. Uma pergunta do Jonas, né? Qual que seria o critério da comissão do produto ou do vendedor? Então, sempre no sistema ele sempre vai tentar primeiro trazer primeiro a parte do produto, tá? E daí depois, se não tiver no produto, ele vai ver no vendedor.
Aí ele vai olhar lá no vendedor, tá preenchido? Tá. Aí ele comissiona. Ah, tá no produto. Então, tá no produto, tá no vendedor. Aí ele ele vai primeiro puxar do produto, se você preencheu no cadastro do produto, e aí depois vai puxar pro vendedor. Uma pergunta do Gustavo Dias, essa já é uma pergunta mais para a relação financeira, né? Fluxo de caixa futuro tem? Então, tem um relatório, no caso aqui, conforme você vai lançando as despesas e receitas aqui no sistema, a partir de relatórios aqui do sistema, a gente tem um fluxo de caixa, tá? Onde é que a gente acha esse relatório? Financeiro, relatórios, fluxo de caixa. Se você alimentou o módulo de despesa e receita certinho, e recebeu o que tinha para receber, se você gerar esse relatório aqui do período em diante, pegar até o mês 6 e gerar, ele tem esse fluxo de caixa aqui. Ele gera esse relatório aqui, movimentações previstas. Daí ele te dá lá embaixo, depois os totais, tá? Um detalhe também, aproveitando para quem chegou até aqui, logo eu vou estar disponibilizando para vocês aqui embaixo um link agora. Esse link eu acho muito importante para a questão da minha avaliação e também para assuntos das próximas lives, tá? Então, acho muito importante para quem chegou até aqui avaliar o meu conteúdo, a forma que eu estou apresentando, minha didática, tá? Então, é esse forms mesmo que está aqui nos comentários que eu acabei deixando. E aproveitando a pergunta do Jonas, né? No PDV tem quando for importar o pedido ou ordem de serviço, é obrigatório solicitar o vendedor ou o critério de quem está com o caixa aberto. Então, ele sempre vai priorizar o que está já lá no pedido, ou ordem de serviço, no caso. Ele tem que priorizar lá no pedido. Então, se você importar o pedido do Adnan, teoricamente, quem vendeu foi o Adnan. Então, eu tô com o usuário dev. O usuário dev não vai ganhar vamos supor o Igor, né? O Igor importou o pedido do Adnan. Quem vai ganhar esse comissionamento? A intenção é importar esse vendedor para cá. Se o Igor de fato vai ganhar comissão, aí teria que trocar. Porque o caixa aberto é o operador, não de fato o vendedor da vez. Então, se você importa o pedido para lá, ou o ordem de serviço, ele tem que, em teoria, né? Ele tem que funcionar. Então, tem que puxar de fato o que estava lá no pedido ou ordem de serviço. Perfeito, pessoal. A live de hoje foi um pouquinho mais curta, então, algo mais simples. Era um conteúdo interessante para passar também. Foi algo que foi solicitado, acho que foi ali foi na metade de fevereiro. Foi um assunto que eu já deixei na fila para a gente conversar hoje. Então, realmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer assunto novo que vocês quiserem debater aqui, tanto o Clip Pro quanto o Zé Web, agora também a gente logo já vai iniciar também com o Clip 360, as lives deles, então a gente vai se preparar, esses conteúdos certinho, um cronograma lógico para ficar uma live interessante de conversar e também agradeço o tempo de vocês por estar aqui hoje, então quarta-feira que vem, então, no mesmo horário, 2 horas da tarde, aqui nesse canal. Perfeito, pessoal? Fechou então. Até quarta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.